Primeiro, tu tem que ver que tipo de alienígena tu estás contatando. Porque os alienígenas não são... As ideias que temos de alienígenas é que eles atuam independentemente, ou que eles têm controle autonômico e não é assim. Eu digo o seguinte, se fosse assim, isso aqui seria uma total bagunça. Tu imagina quantas civilizações estariam se chocando uma com as outras, cada uma com a sua agenda. Então, existem basicamente quatro setores que têm que ser vistos na questão alienígena. A primeira é chamado consórcio. O consórcio é um grupo das 5 civilizações mais poderosas desse quadrante. Então, quando eu digo desse quadrante, eu estou me referindo aqui à Via Láctea. Agora, vocês sabem que a Via Láctea faz parte de um grupo de 3 dezenas de galáxias, chamado Grupo Local, onde a maior galáxia é Andrômeda. Logo depois vem a nossa, que é Via Láctea, e vem a terceira, que é Triângulo, as outras são menores. Então, mas o consórcio, ele representa o que se chama a federação de civilizações que são capazes de como diz, mover-se entre estrelas. Agora, não tenho a ideia de que todos os extraterrestres podem se mover entre estrelas, porque existem extraterrestres que todavia estão numa situação pré-industrial. Eles não têm o que a gente tem. Então, a ideia é sempre que temos que eles são superiores e nós todos somos inferiores. Agora, uma coisa que eu pergunto para vocês. Uma civilização super avançada, o que ela se interessaria se fôssemos inferiores como imaginamos que somos? Imagina os recursos que eles têm que usar e gastar para chegar aqui. Eles têm que ter veículos, eles têm que ter tripulação, treinamento, recursos. Então, e enfrentar os perigos das viagens interestelares. Então, se eles vêm aqui, eles vêm com um propósito. Eles não vêm aqui para passear, ou não vêm aqui simplesmente porque eles não têm mais nada para fazer, ou então vêm aqui brincar com nós outros e não. Eles têm um propósito, têm uma agenda. Então, esse primeiro grupo, o consórcio, o que ele fez? Ele entrou em contato com certos governos, potências, não uma nem duas, eu não posso entrar em detalhes, ok? Mas ao redor do mundo, e esse é o primeiro grupo. Então, eles creem numa coisa, eles creem num intercâmbio cultural, mas eles creem num plano de não interferência direta. Eles dizem que não se pode influenciar uma civilização, ou essa civilização ia perder o rumo que estava indo por si só. Eles têm que tomar as próprias decisões. A gente tem que tomar nossas próprias decisões. Eles não podem tomar as decisões para a gente. Então, eles respeitam o processo de livre-arbítrio. Então, esse é o consórcio. O segundo grupo são os chamados rebeldes. Os rebeldes não é que sejam que se rebelem contra alguma coisa. Chamam rebeldes porque eles não são parte da federação. Mas eles têm acordos com a federação, eles têm um comércio com a federação, não comércio de dinheiro. A ideia de dinheiro é nossa aqui. Eles não usam esse tipo eles estão muito mais avançados para isso. Então, para eles, a pessoa, contanto que seja um membro participante de uma sociedade, ele tem acesso a todas as necessidades que ele possa ter. Se ele tem roupa, ele necessita de aparelhos, ele necessita de qualquer coisa, comida e tudo ele vai ter porque ele está produzindo algo. Então, ele não tem que produzir manualmente ou verbalmente, mas ele produzir pensando, simplesmente. Porque os filósofos são importantíssimos na função que têm. E os teólogos de uma série de outras coisas. Porque tem uma coisa chamada exoteologia, que não vamos falar disso agora porque é muito complexo e toma muito tempo. Então, essa é a segunda civilização. Eles aceitam a jurisdição da federação e eles têm isso. Agora, tem um terceiro grupo chamado rogues, que a tradução em português é algo assim como caóticos. Então, o que eles são? Eles são dissidentes. Eles são dissidentes da federação, eles são dissidentes dos rebeldes. Então, é um grupo formado de jagaras, que vocês conhecem como greys. Eles têm reptoides, reptilianos, eles têm metamamíferos, eles têm vários elementos distintos. Então, esse terceiro grupo é o grupo responsável pelas abduções, porque eles não são nem bons nem maus, porque não existe o conceito de bom ou mal com esses seres. Eles têm uma ética diferente. A ética deles é a lógica. Então, mas eles causam as abduções, ao passo que tanto os rebeldes
como a federação, eles estão de parte dos contatos. Então, os contatados são pela federação para os rebeldes e os abduzidos seriam, então, para os caóticos. E tem um quarto e último grupo, que é um mistério para todos. São os chamados gigantes de Andrômeda. Eles vêm em naves enormes, naves do tamanho de planetas, praticamente. E eles descobriram que o interesse deles na humanidade... Vamos entrar nesse ponto mais tarde, por que o interesse deles na humanidade. Eles não vêm aqui para passear, eles têm um interesse muito grande com a gente, não tem nada a ver com a parte física, porque eles já conhecem o nosso genoma de dentro para fora, de fora para dentro. Quer dizer que a parte física não importa, é outra coisa que eles estão buscando. Já vamos entrar nisso depois. Okay? Então, esse grupo de gigantes, uma pessoa se pergunta, espera um pouquinho, se eu tenho uma nave do tamanho de um planeta, se eu me movo num sistema estelar, eu vou criar uma confusão de campos gravimétricos e que os planetas vão estar chocando uns com os outros e as luas vão estar se movendo numa loucura. Agora, a questão é essa. Se eu tenho a tecnologia de me mover não entre estrelas, entre galáxias, e posso criar uma nave do tamanho de um planeta, eu não teria também tecnologia para evitar um campo gravimétrico e isolar minha nave do resto do sistema estelar, não causando nenhum dano ao sistema estelar, ou até mesmo causando total... as naves podiam nem aparecer em nenhum lugar, elas estariam invisíveis. Se eles podem fazer isso. Agora, fotografias foram tiradas de naves gigantes se aproximando do Sol. Por que eles se aproximam do Sol? Porque eles recarregam a energia com o plasma solar. É o que eles fazem. Várias fotografias astronômicas, e não fotografias de pessoas comuns, digo, da NASA e de outros centros espaciais, tanto de Europa, como de Índia, como de China, como de Rússia. Todos eles fotografaram essas gigantes se aproximando do Sol e somando plasma cerca deles. Então, esses são os 4 grupos. Então, a pergunta dele é essa: o que ele tem que fazer para contratar com extraterrestres? Tá? No caso do consórcio, tá, que é a federação e dos rebeldes, ele primeiro tem que ter uma harmonia interior. Agora, a questão é essa: a purificação interior não é fácil, é muito complexa. É muito complexa. A pessoa tem que aceitar quem ela é como pessoa. E isso, em verdade, não fazemos. Temos uma ideia de como nos apresentamos ao mundo, pelo eu verdadeiro, ninguém conhece. Às vezes nem a própria pessoa conhece. Então não é questão de harmonizar e ter uma mensagem telepática. Normalmente, eles sabem a que eles estão buscando. Agora, se a pessoa se oferece, eles podem escutá-lo. Então, o que tem que fazer? Existe um campo de sinceridade muito grande e tem que haver a pessoa tem que estabilizar-se emocionalmente, tem que estar com as energias muito limpas, ele tem que estar com as frequências bem abertas e sim, ele busca uma área onde não exista interferência eletromagnética, que não tenha cabos elétricos, que não tenham pessoas, que não tenham carros, que não tenham casas. E então, tá? Por que o horário noturno? O horário noturno em função das radiações solares que podem afetar uma pessoa ou afetar as naves. Então, por isso que a noite é mais propícia. Agora, eu não recomendo que a pessoa faça isso sozinha. E, normalmente, isso é uma coisa que tem que ser planejada e, normalmente, com mais de uma pessoa, por uma questão logística. Agora, como faria para contatar? É isso. Busque esse lugar, harmonize-se e ponha seu pedido. E se o pedido é sincero bastante, eu tenho certeza que eles vão responder.